Abra sua Bíblia nesse momento, compartilhe com alguém que está do seu lado, fique em pé e nós vamos fazer a leitura dos textos, versículos de 1 a 8, depois 18 a 20. Livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Já no finalzinho do capítulo do livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 30, versículos 1 a 8 e depois versos 18 a 20 para a nossa meditação nesta noite. Tendo encontrado em sua Bíblia, como já lhe pedi, compartilhe com alguém para que a pessoa possa acompanhar a leitura também com você. Está escrito assim, 1 Samuel 30, verso 1: Quando Davi e seus soldados chegaram a Siclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Siclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Siclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-los. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Vamos ao verso 18. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Palavra do Senhor. Amém? Pai querido, nós lemos a tua santa palavra nesta noite. Dá-nos ouvidos atentos, coração sintonizado e um espírito apto para discernir a tua palavra para nós nesse momento. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar hoje contando para você duas histórias. Histórias reais, histórias verídicas. Quando eu era criança, fui criado próximo a uma família cujos pais eram muito carrascos com os filhos. Não raras vezes eu mesmo testemunhara a violência com que aqueles pais tratavam seus filhos. O resultado é que os filhos cresceram e à medida que iam se tornando de maior, foram embora. E hoje, anos e anos mais tarde, esses pais estão separados um do outro. Os filhos não têm o menor prazer de visitá-los, não têm o menor prazer de estar com eles, raramente mantêm contato com esses pais. Essa é a primeira história. A segunda história é a história
de um jovem casado, que conheci, que tinha um casamento muito bem, muito feliz, mas se deixou levar pelas paixões de sua mocidade, traiu a esposa, largou a família, perdeu o casamento e agora tem que criar o filho distante desse mesmo, tem que dar atenção e vive uma vida oprimida por não poder estar debaixo do mesmo teto do filho, por ver muitas vezes quando se despede do filho nas visitas que faz a ele, vê o filho chorando em ver o pai indo embora e não vê-lo debaixo do mesmo teto da mãe. Essas duas histórias têm com essa história que nós vamos ver aqui uma mesma lição, uma lição em comum. Agora eu vou contar a história do texto. No texto nos conta o momento em que Davi estava numa batalha juntamente com os filisteus. Ele saiu para batalhar, apoiando os filisteus naquela guerra contra Israel, e ao fazer isso, ele deixou a sua cidade completamente desprotegida. Deixou em Siclag suas mulheres, seus filhos, os idosos e os bens, e foi aquela batalha, e por alguma razão Davi se descuidou, e num erro tático e estratégico, esqueceu de deixar um bando de homens protegendo sua própria cidade. Dias e dias naquela batalha, viajando, quando Davi regressou para Siclag, para sua família, tal foi o seu desespero, quando à distância, ele observou o fumo que subia ao céu. A cidade toda tinha sido tomada. Os amalequitas, que era um povo que vivia de pilhagem, de roubar, de furtar, os amalequitas foram até Siclag, assaltaram Siclag, prenderam as mulheres, as crianças, os idosos, roubaram os animais e atearam fogo a todas as construções, de modo que quando Davi observa aquela cena, ele e os seus homens caem em pranto, em desespero, porque imaginaram que os seus filhos tinham sido mortos, que suas esposas tinham sido violentadas, queimadas. Eles ficaram à beira do desespero. Davi percebeu que ele havia cometido um erro que tinha colocado em risco a sua família. O erro militar, o erro tático de não deixar pessoas para proteger a sua cidade enquanto ele estava fora, e isso vulnerabilizou a sua família, fez com que os pilhadores viessem e assaltassem a cidade e a colocasse em ruínas. Pois esta é a lição comum a essas três histórias: a história daqueles pais rígidos, a história daquele marido inconsequente e a história de Davi. A história é essa: todas as vezes que nós cometemos erros na nossa casa, todas as vezes que nós cometemos erros na nossa família, nós a tornamos vulnerável, a todo tipo de ataques que visam destruí-las, que visam fazê-la desmoronar. Queridos irmãos e irmãs, dentro de casa, em nossa família, todos os dias nós estamos plantando, estamos construindo a família que nós temos, e os erros que muitas vezes cometemos podem ser muitas vezes fatais, que podem fazer ruir, desmoronar a construção que nós tentamos fazer. E é exatamente o que nós podemos entender aqui: nossos erros vulnerabilizam a nossa família. Davi vai àquela batalha e, por alguma razão desconhecida, esquece de deixar soldados para proteger, e quando ele chega, os amalequitas já tinham pilhado a cidade, roubado a cidade. Eu posso imaginar o que se passou na cabeça dele e de seus soldados quando viram aquele pequeno povoado em fogo, em fumaça.
Imaginaram que as suas mulheres, que os seus filhos tinham sido levados, violentados, vendidos como escravos, humilhados. Imagine você chegar em casa e perceber que a sua esposa foi sequestrada e que está sendo violentada. Imagine você chegar em casa e descobrir que seus filhos foram levados, foram violentados, foram mortos ou coisa desse tipo. Imagine o desespero. É exatamente essa cena. A família do rei, a família de Davi estava em sérios apuros, havia ficado vulnerável, havia ficado extremamente vulnerável à violência praticada pelos amalequitas. Agora preste atenção que eu vou dizer para você de modo direto. Todas as vezes que nós desprotegemos o nosso lar, todas as vezes que as nossas atitudes impensadas, nossas palavras ferinas, nossas escolhas equivocadas, todas as vezes que nós atentamos contra o nosso lar, nós o tornamos vulneráveis aos pilhadores da família, aos pilhadores espirituais do lar. E hoje eu quero citar 3 pilhadores. O primeiro pilhador do lar é a decepção. A decepção é um pilhador espiritual que traz muita dor. Como é triste ver pessoas dentro de casa vivendo decepções. Como é triste ver pais frustrados, decepcionados com os filhos, filhos decepcionados com os pais. Como é triste ver esposo decepcionado com esposa, esposa decepcionada pela desonestidade, deslealdade do marido. Um outro pilhador da família é a amargura. Ah, quantos lares estão hoje vivendo, meus irmãos, no mar de amarguras, corações partidos, corações amargurados, pessoas que não conseguem viver felizes, pessoas que estão vivendo no espólio da amargura todos os dias, pela falta de perdão, pela falta de alegria, pela falta de esperança. Aquela mulher que está insatisfeita com o marido, aquele marido que está insatisfeito com a esposa, aqueles pais que vivem amargurados, que vivem aflitos, angustiados com aqueles filhos rebeldes. A Bíblia fala muito de amargura e como é ruim conviver com pessoas amarguradas. Provérbios 21:19 diz: é melhor viver numa terra seca e deserta do que numa casa com uma mulher briguenta e amargurada. Diz mais ainda: o filho rebelde e tolo é a maior tristeza de um pai, lhe causa amargura. Provérbios 19:13. A amargura rouba a felicidade, a amargura rouba a alegria do lar, a amargura tira o brilho do olhar da família. Um outro pilhador da família é a tristeza. Deus criou os lares para ser o nosso lugar de segurança. Deus criou a família para ser o lugar onde nós encontramos a felicidade. Quando Deus criou Adão para Eva e Eva para Adão, Ele pensou numa família, no lugar onde os dois se completariam, constituiriam de fato uma família com filhos, o lugar onde o Adão teria o repouso para sua cabeça depois de um dia cansado, o lugar onde Eva encontraria nos braços de um homem viril, de um homem fiel, de um homem afetuoso, o carinho e o aconchego que ela precisava, o lugar onde os filhos do Adão encontrariam a segurança. Quando Deus pensou na família, Ele pensou num lugar feliz, mas há muitos lares que estão sendo pilhados pela tristeza, há lares que parece um eterno funeral, a gente só vê tristeza nos olhos, só vê amargura nos olhos, só vê frustração nos olhos, mulheres amarguradas, aflitas, angustiadas, com casamentos fracassados, com casamentos à beira da ruína, filhos que causam desgosto, tristeza, remorso, amargura, que partem o coração de seus pais. Ah, meus irmãos, são nossos erros que atraem esses pilhadores para a nossa casa, são nossos erros que desprotegem a nossa família e atraem e a deixam vulnerável
e a deixa vulnerável para esses pilhadores. Por exemplo, a deslealdade atrai a decepção. Quantas pessoas enfrentam o problema da deslealdade na família? E quando eu falo deslealdade, não me refiro somente à questão da infidelidade conjugal. Quem dera que toda deslealdade fosse apenas infidelidade conjugal. Mas a deslealdade é muito mais do que a infidelidade conjugal ou o adultério. A deslealdade é a falta de amor. A deslealdade é a falta de atenção. A deslealdade é a falta de afeto. A deslealdade é a falta de valorização do outro. É desleal aos pais quando os filhos valorizam mais a opinião de seus colegas do que a deles mesmos. É desleal aos pais quando os filhos preferem ouvir a voz dos de fora do que dos seus próprios pais. É deslealdade ao marido. É deslealdade quando o marido dá mais atenção ao trabalho, aos colegas ou até a um esporte do que aos seus filhos, do que a esposa. É deslealdade quando os pais só sabem cobrar, exigir e não escutam o coração dos filhos. Mas também é deslealdade quando se cria filhos para tratar de modo grosseiro seus pais. Como eu vejo que hoje os filhos não têm sabido lidar, não têm sabido honrar e respeitar os seus pais, quando de fato como deveria, conforme a palavra de Deus. A falta de perdão atrai a amargura. A falta de perdão atrai a amargura para os nossos lares. Quando as coisas vão mal em nossa casa, muitas vezes não temos tido a hombridade de aprender a pedir perdão ou de liberar perdão. Pessoas que carregam ao longo de suas vidas sentimento de ira, de raiva, de amargura, de rancor, ou que ferem o seu próprio lar e não sabem pedir perdão. Eu conheço pessoas que odeiam seus próprios progenitores, seus próprios pais, a vida inteira, e odiaram até o fim. Conheço noras que odeiam suas sogras, sogras que odeiam noras, pais que odeiam os filhos, filhos que odeiam. Que coisa triste, não tem nada mais deplorável do que tal situação. A falta de perdão fere, vulnerabiliza a família e atrai o demônio, o pilhador, chamada amargura. É preciso que haja perdão dentro de casa, para que a amargura não venha e roube e destroce os corações humanos e as famílias. Uma das coisas mais tocantes que eu vi certa feita, eu vinha certa vez de carro e liguei o carro num programa de rádio, mais ou menos às 10 horas da noite. Era um programa evangélico direcionado para presidiários, e naquele programa os familiares ligavam para o programa e mandavam alô para os filhos que estavam nos presídios. Foi quando ouvi uma mãe ligando para o apresentador e disse: eu gostaria de mandar um alô para o meu filho que está no presídio fulano de tal. E o apresentador disse: então mande mãe, o seu alô para o seu filho. E aquela mãe disse assim: filho, disse mais ou menos assim: filho, eu sei que você está aí porque você errou muito, foi por aquela violência que você cometeu comigo, que me deixou quase morta, que você está aí. Mas filho, saiba de uma coisa, que a mamãe já te perdoou, a mamãe te ama e chora e ora todos os dias para que você volte para casa. Aquela história daquele coração humilde daquela mãe tocou o meu coração, porque de fato é isso que precisa haver dentro de casa, a capacidade de perdoar, para que a amargura não destroce as relações, para que a amargura não afaste o pai dos filhos, não afaste a esposa do esposo, para que a amargura não rompa, não quebre os laços familiares. A desonra e a falta de amor atrai a tristeza. Aos filhos, diz a Bíblia Sagrada: honra teu pai e tua mãe,
para que se prolongue os teus dias na terra, diz o Senhor em Êxodo 20:12. Filhos, aprendam a honrar os seus pais, aprendam a valorizá-los, a amá-los, aprendam a reconhecer neles a ideia da autoridade, que tem direito sobre suas vidas. Aprendam a valorizar o conselho, aprendam a valorizar a orientação, aprendam a receber com alegria o sim e o não. Aos pais, a Bíblia diz: pais, não irritem seus filhos, para que não fiquem desanimados. Há pais que ficam irritando os filhos com uma educação grosseira, com uma educação radical, que não sabem demonstrar afetos, e assim estão pondo em risco a relação. As esposas, está escrito: esposa, sede submissa ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Aos maridos está escrito na palavra de Deus: maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja. E a toda a família está escrito: o que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do coração, do que tem um coração sábio. Não perturbe a sua casa, não esqueça que os seus erros dentro de casa vão vulnerabilizar sua família, vão torná-la vulnerável aos ataques dos pilhadores da felicidade do seu lar, como a decepção, a amargura e a tristeza. Agora, a grande boa nova dessa passagem, desse texto e dessa mensagem nesta noite, é que Deus permite que reparemos os nossos erros e reconstruamos a nossa família. Deus permite o erro militar de Davi tornar a sua família vulnerável, contudo não era irreparável, pois o Senhor ainda estava com Davi e lhe permitiu recomeçar, e lhe permitiu refazer toda aquela situação, mas não sem muita amargura, porque quando a gente erra na nossa casa, quando a gente peca contra a nossa família, a gente colhe amarguras, tristeza. O texto diz que Davi e os seus homens choraram, e choraram tanto, e com tanta amargura, que eles faltaram as forças. E o pior é que depois que eles choraram tanto, os homens começaram a olhar para Davi e imaginaram assim: a culpa é tua, é sua, Deus deve estar amaldiçoando você, você não foi sábio em deixar uma guarnição na cidade para proteger as nossas famílias. E os homens quiseram, os próprios soldados do rei, quiseram apedrejá-lo. Davi estava em sérios apuros. Quando a gente erra na nossa casa, quando você erra como marido, quando você erra como esposa, quando você erra como filho, você vai colher amarguras, você vai chorar, você vai sofrer. Davi, porém, não entrou em desespero. Diz o texto sagrado que ele buscou forças no Senhor, ele se fortaleceu no Senhor, e graças a Deus ele teve tempo de reconstruir. Primeiramente, ele creu que Deus iria reconstruir sua família. Ele buscou forças no Senhor, o Senhor lhe deu forças, e ele consultou o Senhor se devia buscar a sua família, se ela ainda estava viva, se ele conseguiria resgatá-la. Era preciso agir às pressas, antes que os amalequitas vendessem em cada canto daquele Oriente Antigo os filhos como escravos. Eles haviam levado mulheres, idosos, crianças, para vender em cada esquina, para vender para qualquer mercador ambulante e torná-los escravos. Ele precisava correr atrás do prejuízo antes que fosse tarde demais. O grande problema de muitas pessoas é que elas pecam contra suas famílias, elas erram contra os seus lares, e elas só descobrem as consequências tarde demais. E quando elas vão tentar reconstruir, não é mais possível. Quantos divórcios poderiam ser evitados? Quanta amargura poderia ser evitada? Quanta
tristeza poderia ser evitada se nós agíssemos com a pressa necessária para não permitir que os nossos erros causem tanta dor dentro da nossa casa. Ele creu que era possível reconstruir sua família, juntou suas tropas mais uma vez, encorajou os seus soldados, e com a ajuda de um escravo amalequita que fora deixado com fome na beira da estrada, Davi foi e resgatou pela força do Senhor as suas mulheres, os seus filhos, e reconstruiu a sua família. Queridos, há muitas pessoas que pensam que a reconstrução de uma família acontece assim rapidamente, sem nenhum esforço. Há muitas pessoas que pensam que elas podem errar a vida inteira dentro de casa, que pode ser péssimo marido a vida toda, que podem ser péssimas esposas a vida toda, que podem ser péssimos filhos, e de uma hora para outra tudo se resolve. Às vezes é preciso um processo, e geralmente é um processo de cura contínuo, demorado, para se reconstruir tudo. Não há soluções mágicas para consertar os nossos erros, não há solução mágicas para reparar aquilo que os nossos pecados trouxeram para a nossa família. Às vezes, só uma ação direta de Deus e contínua pode restaurar o que nós destruímos. Davi buscou forças no Senhor seu Deus, foi à luta e tomou de volta dos amalequitas toda a sua família, e a trouxe de volta para a sua cidade. Eu quero dizer para você que tem ferido a sua família, para você que tem vulnerabilizado a sua família, tenha cuidado. Eu quero dizer para você cujos erros está tornando sua família cada vez mais vulnerável à amargura, à tristeza. Pare com isso hoje. Eu quero dizer para você que chegou hoje aqui, talvez achando que não tem mais jeito, que a única solução é o divórcio, ou quem sabe a saída de casa. Eu quero dizer para você, pare com isso. Deus permite, aliás, Ele quer que você comece hoje um processo de reconstrução da sua casa. Se os nossos erros tornam nossa família vulnerável, a graça de Deus torna possível a reconstrução. Cuidado para não errar como esposa, cuidado para não errar como marido, cuidado para não errar como filho, cuidado para não errar como pai, cuidado para não errar como sogro, como sogra, cuidado para não errar como nora. Os nossos erros entristecem, expõem nossa família aos perigos da infelicidade doméstica. Mas Deus hoje diz para mim, diz para você, que nós, qualquer um de nós, ainda pode recomeçar. Por isso eu quero concluir perguntando a você: como está a sua família hoje? Como vai a sua família? Ela vai bem? Ela vai mal? Qual tem sido a sua parcela no bem ou no mal que sua família hoje está vivendo? Se sua família vai mal, qual é a sua parcela nesse momento de maldade, de lutas, de tristeza que ela está enfrentando? Se sua família vai bem, qual tem sido a sua parcela? Talvez você tenha cometido algum erro que conduziram sua família a um estado de apuros, de riscos. Talvez seus erros exporam sua família aos pilhadores da felicidade familiar, semeando muita tristeza, amargura no coração da esposa, do marido, dos filhos, dos pais. A graça de Deus hoje para você Deus quer que você repare os erros, que você reconstrua sua casa, que você recomece hoje. Não desista do casamento, não desista dos seus filhos, não desista dos seus pais. Repare pedindo perdão, repare se colocando à disposição para começar de novo. E que Deus abençoe a minha vida e a sua vida também,
em nome de Jesus.